Olá, boa noite. Nós estamos mais uma vez para bater um papo com uma pessoa que tem uma história para nos contar. Dessa vez nós vamos falar com Terezinha e vamos só já colocar aqui. Já enviei o convite, Terezinha. Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo, e aí? Bem também. Então, tá bom. Tá um pouco parada, mas eu acho que é porque você tá parada mesmo. Eu espero que não esteja travando para Vou me nós. mexer um pouquinho. Acho Isso. que não De vez tô. em quando, se tiver muito parado, ele dá uma mexida. Ah, também. Eu tenho mania de ficar muito parada que tem a ver com a profissão. A luz tá Não, é boa, porque só para ter certeza que não está travando. Para também. mim, parecia que estava travando. Preciso me lembrar de me mexer. Não, fique tranquilo. Eu faço as honras. Meu Deus, aí. Obrigada. Após uns dias com sol, nada melhor do que um tema interessante, que são livros, o que é livros, né? Para a gente voltar com uma série de bate-papos. E eu gosto de dizer que aqui é um canal onde nós falamos. Livro por si só abrange de tudo, né? E então a gente, pessoalmente, fico muito contente em poder abrir as portas para receber diversos temas, diversas pessoas, diversas nuances dos temas também, para que a gente possa conversar. E hoje nós estamos conversando com Terezinha. Ao longo do bate-papo, nós vamos observando se tem algumas perguntas. Uhum. E uma das perguntas era qual o tema? E eu respondi então para a pessoa que o tema era artes, porque Terezinha é uma artista, mas especialmente livros, porque ela tem também um livro que dentro em breve vai estar sendo lançado. Não é isso? Confere, né? Mas a gente chega lá. Na verdade, 7 publicados. Mas a gente passa por eles todos. Tá Oh, bem, esqueci tá meus bem. brincos. Esqueci meus brincos. Ah, quer buscar? Não, não. Eu não gosto Ele de tá sair de casa sem brinco nem fazer live sem eles. Ah, tá aí do lado, maravilha. não posso rir, não. Ai, ai. Terezinha, eu gosto de fazer um. Você já tem acompanhado alguns bate-papos, né? E tem visto que eu gosto de traçar uma linha do tempo, digamos assim, da vida da pessoa. Muita gente lhe conhece, mas muita gente também pode não lhe conhecer. Então, eu acho Com interessante a certeza. gente traçar esse link com o nosso leitor, com o nosso público, para que possa ficar mais personalizado e possa ver, então, até maior busca, né, pelo seu produto, ou simplesmente pelo fato de estarmos aqui e eles poderem participar de uma forma mais ativa. Então, minha primeira pergunta é: você quer saudar o seu público e o nosso público? Sim. Então, boa noite a todas, todes, todos, as pessoas que me acompanham. Eu sei que tem na minha página amigas, amigos da vida inteira, e eu peço também licença para enviar um carinhoso salve à minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. E muito obrigada por esse convite. Eu me sinto muito feliz e muito honrada por estar aqui conversando com o seu público, Zay. Muito obrigada. É um convite que já era para ter sido, digamos, efetivado, né? Porque o convite ficou, na realidade, em aberto, mas por alguns percalços do tempo, vamos colocar assim. A Sim, gente foi adiando e logo pouco atrás, Terezinha voltou, já tendo
disponível, então, esse tempo para nós. Uhum. Eu vejo logo a sua cabeça atrás algumas de suas obras e ao longo do tempo desse nosso bate-papo a gente vai falar sobre elas. Tá bem. Minha primeira, desculpa, minha primeira pergunta é: quais são suas origens? De onde você veio? O seu nascimento? Uhum. Eu nasci em Frutal, Minas Gerais, é uma cidade que fica no Triângulo Mineiro, e eu sempre penso e falo, o meu coração renasceu em São Paulo, capital, para onde nos mudamos. Eu tinha 13 anos, São Paulo, capital. Então, São Paulo, capital, é o local onde meu coração escolheu para nascer. Uhum. Por um longo tempo eu associava você a Milton Nascimento, por isso que eu não esqueci a sua origem biológica, digamos assim, né? Eu, Nada a ver. eu preciso confessar uma coisa para vocês, que várias vezes em São Paulo falaram: nossa, você parece muito o Milton Nascimento, nossa, você é a cara do Milton Nascimento. E uma das vezes, no show dele, rapidão, assim, eu estava bem na frente, e aí eu fazia uma força, um pensamento positivo, assim: Milton, olha para mim, a sua irmã mais nova está aqui. Mas não funcionou. Ele não me viu, lamentavelmente. Ele vai ouvir isso, ou então eu mando para ele. E segue comigo. Não ouviu lá, vai ouvir aqui. É. Fala um pouquinho dos seus pais. Uhum. A gente costuma dizer que dos nossos pais nós herdamos muito, não apenas na aparência, né? Sim. Mas quais foram as grandes influências que eles tiveram em sua vida? Fala um pouquinho deles. Uhum. É uma E você, alegria. claro, né? Meus pais, meu pai, Delcides Malaquias de Souza, conhecido como Décio, a família inteira e os amigos sempre falaram Décio, e minha mãe, Osita. Os dois em memória eterna no meu coração. São pessoas especiais, que eu sinto a presença deles até hoje, e não tem um dia que eu não fale com eles. Meu pai faleceu tem 18 anos, a minha mãe fez 4 anos em dezembro, mas a gente tem uma comunicação amorosa e respeitosa e de aprendizado diariamente. Eu sou muito feliz de ter nascido na família Oliveira Malaquias, porque é a família que me escolheu e é a família que me fez ser tudo que eu sou hoje, principalmente em caráter, em moral e ética. E são coisas que forja o nosso ser de uma forma geral para a vida, né? Ao Sim. longo do tempo a gente vai trabalhando melhor esse caráter, forjando melhor todo o Uhum. nosso ser, Uhum. mas inclusive o que a gente recebeu deles, né? Sim, Como a gente deve honrar. com certeza. Você foi uma criança leitora? Eu fui uma criança leitora que começou a ler tardiamente. Por quê? Uhum. Dos 5 aos 10 anos, eu morei na fazenda. E eu fui alfabetizada pela minha irmã, Maria Célia, em casa, porque tinha escola na fazenda, mas era longe. E meus pais não permitiam que eu fosse a pé, com a minha irmã mais velha e meus irmãos mais velhos. Eles iam e voltavam a pé. E eu ficava em casa, por ser menor. Mas a Maria Célia, que se tornou professora, depois psicóloga e professora universitária, me alfabetizou em casa. E aí eu comecei a ler mais tarde. E também não tínhamos muitos livros na fazenda. Eu me lembro de alguns livros com 5 anos, que eu não sabia ler ainda, e depois, com 10 anos, quando voltamos a morar na cidade, e até me lembro um dos primeiros livros que eu vi, era o título, acho que era O Burrinho, o nome desse livro. E foi um livro assim que ficou na minha memória há muitos anos e acompanhou minha vida durante muitos, muitos anos, a minha infância e adolescência. Uhum. Eu creio que
toda pessoa que leu na infância tem um livro que fica aquela imagem, né? Sim. Isso é muito interessante. Quais foram as suas maiores influências? Claro, a Maria Célia, eu ia perguntar, veio de uma família grande ou pequena, mas é uma família média, né? Mediana, digamos. Família grande. Nós somos em 6, 3 mulheres e 3 homens. Então, Uhum. uma família brasileira grande. A família brasileira é grande. Sim. Ah, ok. Como criança, você já traz para nós um retrato do, digamos, do brasileiro que é a média, né? É a Uhum. média. E São Paulo, Minas, Bahia, eu acredito que não faria muita diferença. Mas a minha pergunta é o seguinte: quais das suas influências na infância você traz, ou você traz não, você percebe que, além das familiares, que exerce uma simpatia muito grande, digamos assim, para não repetir influência, né, na sua vida? Que você vê isso na sua arte ou em alguma faceta. Existe isso? Ah, conscientemente, não. Conscientemente, não. Mas, é claro, com certeza, no inconsciente existe vários artistas, escritoras, escritores que povoam o meu mundo, né? Assim, me vem agora, por exemplo, a poesia do Manuel de Barros, a beleza, que tudo para ele era arte, tudo para ele era literatura, e o jeito que ele escrevia, né? O jeito que ele escreve, assim, é lindo, é, é apaixonante, eu não vejo outra palavra, e assim, conheci Manuel de Barros bem mais tarde, mas é um escritor, um poeta que me toca, que me emociona profundamente. Uhum. Ah, conheci também, ainda publicando com um grupo de São Paulo, Quilomboje, conheci Conceição Evaristo, e que começou a escrever com Quilomboje, que é um grupo de São Paulo que tem 45 anos de literatura, e Conceição Evaristo começou a escrever com eles, até Uhum. começar a publicar os primeiros livros dela solo. Uhum. E é uma autora assim que eu tenho a maior honra e alegria e felicidade de viver no mesmo tempo que ela. Nas Uhum. artes plásticas, assim, tem uma lista enorme, como Rosana Paulino, mais jovem, Moisés Patrício, Lídia Lisboa, e uma lista enorme. A portuguesa Grada Quilomba, etc. É interessante, eu fiz essa pergunta de uma forma proposital porque eu quero então introduzir a Malaquias, a Terezinha Malaquias, que não é apenas escritora, mas ela pinta, ela tem um leque de possibilidades dentre as artes delas, e eu vou então pedir que perguntar o seguinte: quando foi que você se viu despertando na sua primeira veia artística? E aí você pode dizer qual foi ela. Ah, muito interessante essa pergunta. Eu não sei de onde veio essa ideia, mas eu me lembro com 5 anos que eu pedia para os meus pais para mudarmos para São Paulo, porque eu já sabia que eu queria ser artista quando eu crescesse. E o meu desejo naquela época era ser cantora. Eu queria ser cantora. Ah, é muito engraçado isso, como que uma criança de 5 anos pensava que para realizar o sonho dela como artista, que teria que morar em São Paulo, capital. Eu sei que isso passou por muitas famílias mais tarde, em todas as áreas, as artes, da literatura, São Paulo, capital, as coisas acontecem lá, mas eu não ouvia falar isso na minha casa. Meus pais não falavam isso. Meus pais também são mineiros, do Triângulo Mineiro, e não tinha essa conversa. Eu tinha uma família em São Paulo, os meus avós, minhas tias, meus avós paternos e tias em São Paulo, mas
Não sei exatamente de onde veio isso, mas o meu primeiro desejo foi ser cantora e eu demorei muitos anos para entender de onde vinha esse meu desejo por ser artista. Até que um dia eu entendi que eu sou filha de artistas. O meu pai dançava catira, o meu pai cantava em folias de Santo Reis, ele dançava e cantava no catira e folias de Santo Reis. A minha mãe cantava no coral da Igreja Católica, junto com meu avô Teodoro, pai dela. Então, assim, eles são os primeiros artistas que eu conheci. Eles não sabiam, eu também não sabia que eles eram artistas, mas eles eram artistas. Então, com certeza, eu herdei isso deles. E nós somos em 6, como eu já disse, a única que nasceu com desejo de arte dos 6 sou eu. E então, mais tarde, aflorou alguma coisa como cantora ou foi só o desejo que ficou e passou para um outro? O desejo ficou. Eu cheguei a cantar em coral, ainda na minha cidade, em Frutal. Aí em São Paulo, capital, eu nem tentei cantar, começou uma série de alergias, de problemas respiratórios, eu vivia sem voz, aí nunca nem tentei cantar em São Paulo. Aí fui esquecendo o desejo de cantar, mas comecei a escrever com 11 anos. Pronto, começou a escrever aos 11 anos. É. É, tem alguma obra tem alguma obra que você lembra daquela época? Infelizmente não, mas eu sei, a primeira poesia eu escrevi para minha cidade amada de Frutal. Eu escrevi para Frutal, era aniversário da minha cidade, e eu escrevi em homenagem à minha cidade. Ok. Cidade que eu amava tanto que eu queria ser prefeita de Frutal para cuidar bem dela. Eu não queria nem salário, eu só queria amar e cuidar bem da minha cidade. Uma Terezinha sonhadora. Sou. Sonhadora que eu digo no sentido de amplo, né? Sim, sou mesmo. É, fala um pouquinho eu creio que isso aí é mais ou menos final de sua adolescência, alguma coisa assim, ou meados dela. Como foi sua vida estudantil? Tranquila? Foi tranquila, foi muito tranquila a minha vida estudantil. É, eu foi tranquila nem tanto. Porque no primeiro ano, como eu já era alfabetizada, me lembro que eu entrei no primeiro ano atrasado, e Uhum, poucas semanas me mandaram para a classe do primeiro ano adiantado. E uhum, aí passei em primeiro lugar, com 10, né, nota 10, enfim. No segundo ano, eu tive uma professora muito difícil, que uhum. ela batia nas crianças. E eu ficava revoltada de ver, e chegava em casa e falava para os meus pais, olha, a professora Marta bate nas crianças, e se ela bater em mim, ela vai levar. Até que um dia ela tentou me bater. Ela só não bateu a mão no meu rosto porque eu virei e pegou no meu pescoço. Eu dei uma unhada no braço dela, peguei as minhas coisas e fui embora. E falei para ela, a senhora não tem direito de me encostar as mãos. Aí o meu pai foi na escola, conversou com a professora, conversou com a diretora e falou para ela, olha, em filha minha, em filho meu, ninguém encosta a mão. Eu me lembro que era final de ano, eu não quis voltar para a escola e me convidaram para fazer prova numa outra sala. Aí eu fiz prova na outra sala, passei de novo em primeiro lugar. A professora agressora mandou um presentinho para minha casa, enfim. Foi fluindo, aí mais tarde, na época da universidade, eu tinha muita dúvida, eu fiz colegial técnico, sou secretária, né, formada, Uhum. e na época da faculdade eu fiquei muito em dúvida entre educação física e direito. Acabei optando erradamente por direito, porque desde o primeiro ano eu sabia que não era um curso para mim, né? Então eu fiz vários cursos, comecei vários cursos universitários e não concluí.
Educação física, Eu não não passou perto. comecei, mas direito, educação artística, e comunicação e artes do corpo, que foi o último curso em São Paulo. Na verdade, nesse eu fiz os 4 anos do curso e por uma longa história que vale uma life, eu não concluí. Olha, fica o convite. Uma questão que não dependeu de mim. Aham. Fala um pouquinho, por exemplo, você acabou de dizer que direito era uma paixão, se eu não me engano. Não vou dizer paixão, mas era algo muito forte, É, mas que não foi concluído. Isso teve alguma influência para você mudar e se direcionar especificamente para artes, para comunicação com as artes, ou foi uma decisão pensada? foi uma decisão pensada porque, na verdade, meu pai, se tivesse estudado, teria feito direito. E aí, embora ele nunca pediu para nenhuma das filhas ou filhos estudar direito, eu coloquei na minha cabeça espontaneamente que eu tinha que estudar direito, que eu tinha que ser advogada, porque era o sonho do meu pai e porque eu tenho um desejo enorme por lutar por justiça. Ok. Mas, como eu disse, desde o primeiro ano eu sabia que não era um curso para mim. Insisti até o terceiro ano, até que eu não aguentei mais e parei de estudar. Deixa eu dar um alôzinho para o pessoal que até aqui tem passado ou tem ficado, Assim, e tanto seus ouvintes quanto os meus ouvintes, o nosso público aqui agora, né? E alguém falou professora querida aí, esse professora querida eu não podia deixar passar. Mas todos aqui têm a mesma atenção uhum, para esse momento, né? sim. Vamos continuar então. Sejam bem-vindos, envie um aviãozinho aí, aperta o dedo no coração, façam. Deixa eu ver se eu faço também. Eu fico com medo de enviar mas eu acho que dá para enviar aqui. Sim. Enquanto isso, eu vou continuando aqui a perguntar, que é o seguinte: você falou para mim que você foi, como é o nome? Escrevi aqui. Modelo vivo. Sim, eu trabalhei durante 27 anos, quase 28 anos, como modelo vivo. É uma coisa que você continuaria a fazer hoje em dia? Se tivesse oportunidade, faria novamente ou é um ciclo fechado? É um ciclo fechado que eu fechei em 2020. É, eu falei, agora chega, eu vou encerrar. Eu já dei a minha grande contribuição para as artes como modelo, eu vou encerrar. Eu já escrevi um livro sobre, eu fiz um filme sobre, e aí eu quis encerrar em 2020, porque também, principalmente aqui na Alemanha, onde eu vivo, por mais que tenha aquecedor, é um país frio, acabava passando frio no inverno. Mas é uma Uhum. profissão que eu amei e que eu vou amar e eternamente. Sou muito grata pela oportunidade de ter sido modelo vivo. Eu sei. Vamos. Eu preciso controlar aqui um pouquinho o tempo. Mas temos tempo ainda. Falamos sobre escritor, mas a gente volta ainda sobre isso. Uhum. Modelo vivo. Você tem livros. E vamos. A questão do direito já falou. Sim. Fala um pouquinho das suas pinturas, porque a pintura volta nos seus livros, né? Uhum. E é interessante você falar um pouquinho desse seu lado artístico, pintorístico. Eu invento a palavra. Pintoresco. Ah, Ai. eu penso que eu fui uma criança que desenhava e pintava mais do que as crianças, outras crianças que eu conheço, que eu conheci. Uhum. Até me lembro que a minha irmã, Cristina, 6 anos mais nova do que eu desenhei todo o enxoval dela, minha mãe bordou. E, e aí eu sempre preferia dar um desenho meu, uma pintura minha de presente do que comprar algo na loja, sabe? Eu sempre gostei de usar as minhas próprias mãos para construir uma arte e presentear quem eu amo.
E toda criança desenha, toda criança pinta, mas eu desenhei e pintei muito mais do que as crianças, as outras crianças, assim, principalmente as crianças da família. Em São Paulo, eu cheguei a fazer a minha primeira exposição individual foi em 2002 em São Paulo. Cheguei a fazer coletivas também. E aqui na Alemanha, onde eu vivo, em Freiburg, eu estudei artes durante 4 anos. Sou formada aqui, sou escultora, formada aqui. Eu terminei meu curso em 2018. E embora eu tenha um diploma de escultora, o que eu realmente gosto é de pintar. Eu gosto muito de pintura, de desenho, de instalação, mas eu me defino sobretudo como performer. Eu amo fazer performance com os mais diferentes temas, principalmente performance na rua, onde eu possa interagir com o público. Uhum. E Mas fala um pouquinho dessa performance. Canta, recita, lê, dança. Explica um pouquinho. tudo menos dança. Eu estudei dança também, 2 semestres na universidade, mas a minha performance eu trabalho muito com texto e com interação com as outras pessoas. Eu faço algumas performances bem provocativas e interativas, porque eu desejo com a minha arte provocar alguma reflexão nas pessoas. Então, quando eu vou para a rua com um trabalho meu, o risco é grande, mas a emoção é muito grande também. E assim, o meu desejo como artista sempre foi provocar, causar alguma reflexão nas pessoas, quer seja na questão do feminicídio, na questão racial, na questão nossa enquanto migrantes. Uhum. E nessa questão da migração ou imigração tem muito a Uhum. se falar. Sim. E aí vamos então não mudar, mas intercalar um pouquinho com os livros. Como Uhum. você começou colocando suas pinturas nos livros? Como foi essa ideia? O que foi que Ah, veio primeiro? A ideia de se tornar escritora, uhum, né? De pegar aquela veia e colocar uhum. para Nossa, trabalhar, foi. efetiva. Chegou, entrou a Renata Raia, minha dentista há 37 anos em São Paulo. Obrigada, Rê. Beijo. Ah, na verdade, eu só ilustrei, eu fiz a capa e ilustrei o meu livro Teodoro, esse azul, que Uhum. aparece Pega aqui. o Teodoro, por favor, e mostra pra gente, dá uma folheada, diz um Ok. pouquinho sobre ele, sobre o que é. Acho que é interessante o pessoal conhecer. Então, o Teodoro é uma capa, é uma aquarela que eu fiz, e Uhum. dentro tem as ilustrações minhas também, tem várias ilustrações. Teodoro, na verdade, é o nome do meu avô paterno, materno, o pai da minha mãe. E Teodoro é um poema que dá o título. Escolhi Teodoro como nome do livro. Tem um poema com esse mesmo nome, que eu chamo assim, de carro-chefe do livro, e Uhum. é a minha lembrança, esse poema Teodoro é a minha lembrança da morte do meu avô, quando eu tinha 5 anos. Mas não é um livro triste, é um livro carregado de poesia, de alegria e de homenagens às pessoas que eu amo. Eu Tom, me lembro, querido, beijo. Tom Farias, autor da Carolina, uma biografia e muitos outros livros. ó, pessoal, Muito obrigada a todas as pessoas que estão chegando. isso. Eu me lembro que eu perguntei assim, sobre o que é Teodoro? Você lembra que eu perguntei? Sim, Se você fosse vender, aí você lembra o que você me disse? não. É um livro sobre. Não foi antiguidade, não, foi uma outra palavra. Aí depois eu disse assim: traduz isso para o povo que não sabe o que é isso, lembra?
Eu me lembro de você falar, traduz isso para o povo, mas eu não me lembro o que eu disse. Ah, meu Deus, tantas É. informações. Você falou de tem a ver com a minha ancestralidade. Ah, E eu, é, é. né? E eu disse assim, mas todo mundo fala de ancestralidade, ancestralidade, mas tem gente que não sabe nem o que é ancestralidade. Como é que você vai traduzir isso para o povo? Ah, E depois você colocou a sua alma quando você traduziu o que era ancestralidade. E quando eu digo, quando eu abro as portas para falar sobre livros, para conversar com pessoas como você que escrevem, que pintam, que estão dedicadas às artes de uma forma geral, ou que tem uma história para contar, eu gosto justamente disso, de trazer para uma oratória que todo mundo entenda, né? E hoje, quando você falou do Teodoro, ele foi mais pessoal do que ele simplesmente colocando de uma forma da minha ancestralidade. ok. Eu acho que Sim, é isso verdade. é a introspecção daquilo que significa para a gente, que a gente quer tanto Uhum, que os outros ouçam, conheçam, mas que tem que ser de uma forma que, ou tem que ser, precisa ser de uma forma pessoal, que lhe diga, mas uhum. que seja também uma coisa que caia no coração do outro como algo que todo mundo pode entender, né? Sim. Isso vem dar, então, a acessibilidade do livro. Para que leitor é Teodoro? É para todos os leitores, criança, adolescente, é para a família, porque é um Pronto. livro que existe. Eu escrevi Teodoro para me curar. Escrevi para me curar. Estava vivendo o luto da perda da minha mãe e eu sentia que eu precisava escrever Teodoro. Então, tem poemas recentes, assim, de 2018, eu publiquei em 2019, e tem Teodoro, que eu escrevi há 30 anos atrás, e fiz, inclusive, um vídeo, e fomos premiadas com esse vídeo em São Paulo, ganhamos o prêmio Inovação. Teodoro, então, é um livro que fala daquelas pessoas que vieram antes de mim, do meu pai, da minha mãe, do meu avô Teodoro. Foi a maneira que eu encontrei de me curar e de homenagear essas pessoas que eu amo tanto. Pronto. Essa aí, essa introdução eu seguro de Teodoro. Ótimo, obrigada. Tem um outro livro, eu acho que é Modelo Vivo, está na sequência, logo Sim, atrás da na cabeça. verdade, o Fala um pouco. Modelo Vivo é um livro mais velho, é um livro de Sim. 2005, que eu publiquei em 2005, em São Paulo, pela Via Letra Editora, com fotos do Ad Leite. E esse livro eu conto sobre a minha trajetória enquanto modelo vivo. Como eu já disse, trabalhei 27 anos, quase 28 anos. Então, Uhum. esse livro foi para contar o dia a dia de uma modelo vivo. Para quem não sabe, é a pessoa que posa para desenho, pintura, escultura, para um artista ou para um grupo de artistas, ou na Universidade de Artes Visuais, Artes Plásticas, Arquitetura, é, design, moda, etc, etc. Exato. Pessoal que mandou o tom que você Tom saudou, Farias. Tom Farias. Obrigado, querida amiga. Malaquias, abraço. E o pessoal também tem digitado aí. Obrigado pelo comentário de vocês. Surgiu alguma perguntinha, eu estou de olho. Obrigada, gente. Obrigada a todas e Eu vou todos. Todos. falando. Muito bem. Modelo vivo, Teodoro. Tem mais algum que você gostaria de destacar? E a gente vai. O livro atual, que é Do Jeito da Gente, que é Tem infantil, algum antes dele? ah, Não. tem. Assim, pela ordem, é Modelo Vivo. Não, só assim. Tem algum que você gostaria de destacar? Porque eu fui vendo logo lá atrás e eu Ah, fui não. colocando, Antes né? Do Jeito da Gente, só seria o Teodoro, que já falamos. Pronto. Tem alguma. Você já falou que é uma aquarela que você usou para fazer o Teodoro. Sim, é. E dentro está cheio de desenhos em preto e branco que eu fiz, que eu ilustrei. Ok, certo. É uma aquarela Modelo na capa, vivo. né?
Aham. Eu escrevi uma coisa aqui que nem eu, geralmente... Assim, você tem um selo, não é isso? Sim, eu criei um selo em 2019 para me autopublicar. É um minúsculo selo, Olimalabo, que se chama Verlag Editora. Verlag é editora, né, em alemão. Uhum. Eu nem falo muito dele porque é só para autopublicação, assim, mini selo. Não, mas olha, tudo que a gente faz pode se tornar grandioso. Depende da proporção que nós demos. Começa Sim, dentro, né? Se é mas é mini, só você para quer. me publicar mesmo, não, não desejo publicar outras Sim, pessoas. mas mesmo assim, pode ser grande, desde que seja seu. Pode ser seu, mas pode ser grande. Não tem Pode, que ficar mini, entendeu? sim. É Aham, grande, tá entendendo? tem razão, sim. Aí, com o Lima Labo, eu publiquei o Teodoro em 2019 e agora, em 2021, o Do Jeito da Gente, que é infantil. Isso. Olha aí, ó, Márcio gostou do que eu disse, ó. O que a gente Obrigada, faz é Márcio. feito com amor, tem esforço. Não é mini, não. Não é É, mini, não. tá É, certo. é max, é super. Ah, É o Max. que eu creio, né? É o que eu creio. Então, segura. Muito bem. Fotografia, já falamos, vídeo, performance. Você falou que fez um filme do Sim, modelo vivo. é. Alguma experiência a ser destacada aqui? Ah, eu fiz o filme em 2017, no Rio de Janeiro, com direção do Vitor Gruter, que mora no Rio, e do Alex Mello, que mora aqui na Alemanha, que é ator e diretor. E me deu muita alegria fazer esse filme, que era um sonho meu de muitos anos, e desde 2018, 2019, na Pose, que chama, in der Pose, em alemão, tem participado de festivais de curta-metragem aqui na Alemanha e no Brasil. Uhum. Rosângela tá atenta, não é, Rosângela? Rosângela fez um comentário aí que Ah, Rosângela é uma colega e coach. E ela colocou crianças do não merecimento. A questão do pensar mini, não. É seu, dê valor, é max. tem que pensar grande. Na verdade, eu penso grande. Então, olha, verbalize. Tudo que É, a gente verbaliza, o universo conspira a nosso favor. Então, é vamos lá. verdade. E aí vem, então, para a gente dar então maior atenção, o livro que vai estar sendo lançado dia 12, salvo engano. Confere? Do jeito da gente. Eu não tenho certeza mais, porque uma das pessoas que me fez o convite não está muito bem e não sei. Eu não tenho certeza se vamos conseguir. Mas nos próximos. Nos É futuro, próximos, sim, amanhã já é futuro, né? Então, nos em próximos breve. dias, nos É. próximos tempos, Eu já tudo, no tenho próximo tempo. divulgado bastante nas minhas redes sociais, mas não fiz ainda um lançamento oficial, que vai acontecer em breve. Ok. Vamos então falar sobre do jeito da gente. O que é do jeito da gente? Do jeito da gente, a menina dos meus olhos atualmente. É um livro infantil, com ilustrações da Sandra Sampaio Rodrigues, uma artista de São Paulo, que mora em São Paulo também, que ilustrou lindamente o meu livro. E eu falo sobre que nós somos bonitos, bonitas, do jeito que somos, do nosso jeito. Todas as etnias, todas as crianças são bonitas, sejam crianças negras, brancas, indígenas, asiáticas. Sejam elas gordas, magras, baixas, altas. Tudo é lindo, do jeito que é. É uma história que se passa na cidade de São Paulo, capital, contada por uma menina de, agora tem 10 anos, Alice, que nasceu e mora em São Paulo e estuda numa escola pública. Marisa, um beijo. É então uma história real, verídica? Não é uma história real, mas me inspirei bastante nas minhas sobrinhas. Ok. No final do livro tem a possibilidade que a criança, sugestão que a criança desenhe a sua escola,
a sua família, os seus amigos. Por que desse livro? É um livro que não, em nenhum momento eu cito a palavra diversidade, mas é um livro que fala, sim, sobre diversidade e bullying nas entrelinhas. Eu desejava muito falar sobre esse tema. São temas necessários em todas as idades, sobretudo para as crianças. Eu queria muito reforçar com as crianças o quanto elas são importantes, do jeito que elas são, e que está tudo certo. Cada uma das crianças é do jeito que é, e está tudo bem. Inclusive, a personagem, Alice, é a observação dela ao redor, na sua escola, entre as colegas, né, os colegas e os adultos, é o ponto de vista dela. É o olhar dela, é a observação dela que eu trago para o livro, assim. E, inclusive, ela fica muito triste quando ela vê situações de bullying acontecendo ao redor dela. É uma pergunta que surgiu aqui. O seu livro Marcos, o seu livro tem ou terá no futuro uma tradução para o alemão? Na verdade, já tem, esqueci de dizer, obrigada pela pergunta. É uma versão português-alemão e português-inglês. No mesmo livro vem as duas versões, são bilíngues. São separados. Esse aqui é só português-inglês e aqui português-alemão. Achei que ia ficar muito... Poderia ficar confuso, talvez, para as crianças, aí resolvemos separar. Sim, sim. Então, são dois livros com a mesma história. Sim. Pronto, ele disse que legal. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Você tem... É uma pergunta que podem dizer, é uma pergunta boba, mas não é uma pergunta boba, não. Você tem favoritismo? Não é favoritismo, mas você tem dessas duas versões que fala mais ao seu coração? É o alemão, é o inglês? Ou tá tudo bem, tá tudo legal? Não, não tem. Não tem. É uma história que eu gosto muito, sou apaixonada por essa história. Acredito muito no meu livro. É o livro que eu mais boto fé que ele vai ser bastante lido. É desejo e fé que ele vai ser bastante lido. Mas não tenho uma preferência pela versão portuguesa, alemã ou inglesa. Eu gosto dele e boto uma fé. Acho que as duas versões estão boas. Sim. Agora, uma pergunta que não tem nada a ver com favoritismo, tem a ver com a questão do... até mesmo de integração, né? Uhum. Você é uma pessoa culta, você é uma pessoa... eu esqueci a palavra agora. É uma pessoa desembaraçada, no espanhol é outra coisa muito diferente. É uma pessoa... Me ajuda, Terezinha, com a palavra. É uma pessoa... O que você quer dizer? Que abrange, você é abrangente em sua... Além de culta, você é uma pessoa que abrange muitas artes em si só, certo? Você pinta, você desenha, você esculpe, você foi modelo. Pessoas dizem que eu sou multiartista. Multipotencial. Multipotencial. Sim. Desde quando você mora na Alemanha? Eu moro aqui há 14 ou 15 anos, 2008. 2007, 2006, alguma coisa assim, 2008, 2007, 2008. Sempre na mesma cidade, em Freiburg. Como foi esse processo de integração para você? Você se firmou pelo inglês ou você se firmou pelo alemão? Olha, que pergunta. Eu falo alemão, eu não sei, nunca pensei se eu me firmei, mas eu falo alemão, tudo que eu faço é em alemão.
Aham. E eu sou uma pessoa, eu não falo inglês, eu leio um pouco inglês, mas não falo. O inglês para falar não existe. Mas o curso de artes que eu fiz, inclusive, que me deu a formação, foram 4 anos, em período integral, foi em alemão. Eu trabalho Uhum. falando alemão, que eu trabalho num centro cultural. Eu cuido das obras, né, de arte de outros artistas. Eu trabalho lá há 11 anos. Então, o idioma que eu falo aqui é o alemão, né? Em casa eu falo muito português, meu marido é alemão, mas eu conheci no Brasil, quando eu conheci há 18, 17 anos, ele já falava português muitíssimo bem. Ah, E então você teve esse link do português para se integrar, digamos, o que eu falei se firmar era integrar mais que eu queria integrar, falar. era sobre Qual integração. foi a importância? Porque eu quero colocar isso aqui, a importância de você se integrar à cultura para que você possa também encontrar o seu caminho. E Sim, aí eu volto, né? Você é uma pessoa culta, mas não ser uma pessoa culta não fala por si só, porque eu conheço muitas pessoas que são cultas, mas que preferiram outro caminho a uhum, não o de se entregar ao idioma, né, para que uhum, pudesse então se integrar, uhum. integrar, se entregar para se integrar, gente, Que coisa difícil! Não já dá para foi. simplificar. Não, eu simplifiquei, é porque as palavras se parecem. Yeah. E por isso, então, que eu fiz essa pergunta, né? Você hoje tem um ateliê. Fala um pouquinho do ateliê, como é o seu dia a dia na Assim, Alemanha. ah, eu falei agora há pouco, eu trabalho num centro cultural, geralmente eu trabalho lá de quinta a domingo. A semana que passou foi uma semana que eu trabalhei os 4 dias, às vezes eu trabalho 2 dias ou 3, eu trabalhei 4, mas eu procuro ir para o meu ateliê todos os dias. Ah, claro que eu vou, o horário que eu quero e volto, mas sábado e domingo eu não fui para o meu ateliê porque eu estava um pouco cansada. Teve evento especial no Centro Cultural e eu trabalhei mais do que normalmente. Mas hoje eu passei muitas horas no meu ateliê, fica bem no centro de Freiburg, e é a primeira vez que eu tenho um ateliê sozinha. É um espaço só para eu trabalhar. É novo, mudei para lá em janeiro desse ano. Antes eu tinha um outro ateliê com mais 5 artistas e agora é um espaço sozinha, onde eu pinto, desenho, escrevo também, uso o espaço também para escrever e pretendo assim que eu terminar de ajeitar melhor as luzes, eu quero usar para os meus vídeos. Eu faço muito vídeo, poesia, vídeo performance, e é um espaço que eu quero usar para isso também. Eu estou muito feliz com esse espaço. É um espaço que fica, como chama? Vem a palavra em alemão, fica embaixo, no porão, No fica no, porão. no porão, mas eu estou muito feliz de estar com esse espaço meu pela primeira vez e poder fazer a minha arte, minha literatura, sem dividir com alguém, porque eu gosto também muito de trabalhar sozinha. E tanto a arte Uhum. como a literatura é um processo que para mim acontece e deve acontecer muito individualmente, e eu gosto disso, né? Eu gosto de estar com as Sim. pessoas, mas eu adoro fazer um trabalho Tá sozinha. travando um pouquinho. Eu vou ler aqui a. Eu, o Osaí travou? Você, Foi, eu não ouvi o último pedacinho depois que você falou do ah, porão. eu não é o espaço ideal, perfeito, porque fica no porão, mas eu estou muito, muito, muito feliz e muito grata de ter um espaço só meu. É, Uhum. eu estou muito feliz com esse momento e acho que eu vou produzir muito. Eu já estou produzindo bastante e esse ano quero fazer algumas exposições. Eu vou participar em maio do Open Art Festival,
que é um festival de artes que acontece na minha cidade. Eu vou participar expondo a minha pintura, as minhas pinturas, e vou participar também como performer. Vou fazer uma performance no centro da cidade, na Praça da Sinagoga, no dia 14 de Quero, maio. Marcos ou Márcio, perdão, Marcos ou Márcio, se eu estou errando, My Daily Table. Obrigada, Ele, a obrigada. gente está com uns quebra-línguas aqui, integra para se integrar. Mas ele falou uma coisa interessante, que é um local, um site para colocar o livro. Deixa eu voltar aqui e ver se eu encontro. O seu livro está no Anton Wissen, é um site alemão onde as crianças respondem a perguntas sobre o livro. Olha aí, interessante dica. Não. E colecionam pontos. Aqui em Luxemburgo é muito popular nas escolas. Anton An Linguist? Anton Wissen. Eu anoto aqui, depois eu coloco Ah, uma mensagem para você. tá bem, obrigada. Não, não, não está. É, mas estará. Já que tem essa possibilidade de interação, olha aí. Legal. E se é Obrigada, Marta. um espaço bacana, estará lá. Isso. Obrigada quem está entrando. Estou vendo umas carinhas aqui da minha cidade. Obrigada, meninas. Eu estou dando tchauzinho na medida que eu posso, mas se eu me concentrar muito. Marcos, valeu, Marcos. Se eu me concentrar muito dando tchauzinho, eu me desconcentro aqui do fio da meada. Sim. Você borda? Você também faz tricô? Falando em meada? Não, de verdade, eu não faço tricô, mas eu faço alguns pontos que eu ouso chamar de bordados. Mas eu sei que não são bordados oficiais, mas para mim são bordados. E Terezinha, tudo que a gente faz é o que a gente diz. é, eu sou uma Borda. bordadeira. Eu bordo. Esse bate-papo hoje aqui é um curso de autoestima. Você faz. É Sim, seu. é, É super. É Max. É o que você quiser. Então, exatamente. e é isso mesmo, viu? Eu tô falando isso porque é o que eu creio. Muito bem. Tem mais alguma consideração? Você falou da ilustradora, você falou da história do porquê tal e tal, falou dos idiomas em que ele é escrito. Onde ele está disponível? Os seus livros. O Teodoro, que você mostrou que tem um link todo especial com o Teodoro, com modelo vivo, vou falar dos 3 que estavam expostos, né? E Sim, do jeito do da jeito da gente. gente. É. Onde eles estão disponíveis? Estão disponíveis no meu site desatualizado. Estão disponíveis nas minhas redes sociais. Quem tiver interesse pode me escrever, pode me mandar uma mensagem. É possível adquirir aqui na Europa e no Brasil também. Tenho em São Paulo e a minha irmã tem mandado para várias cidades e vários estados. O Teodoro está também à venda no Amazon, tanto como no formato e-book, como o livro impresso. Inclusive, está disponível gratuitamente para quem tem assinatura, né? Pode ler o livro gratuitamente na Amazon, quem é assinante. Ok, interessante. Bom, você tem mais alguma consideração sobre alguma arte? Ou fizemos um apanhado geral, beleza? Fizemos um apanhado geral, mas sim, só dizer que a única coisa que eu sei fazer na minha vida inteira é arte e literatura. E eu não sei fazer mais nada que não seja arte e literatura. E eu gosto disso, estou feliz. Eu me lembrei que você tinha como era que chamava? Um café no domingo? Tipo uma Ah, rádio, podcast? eu fiz durante um ano, aos domingos, no meu Instagram, a live Café da Manhã, Frühstück, em alemão. Frühstück. Uhum. Eu fiz essas Ainda lives. continua ou parou? Eu parei, eu quis parar, eu comecei a ficar cansada de fazer live, assim, eu me descobri uma comunicadora e adoro ser comunicadora,
Fiquei muito feliz com essa descoberta, mas eu comecei a ficar cansada de fazer lives, porque fazendo lives todos os domingos, e eu tinha todo um preparo antes, uma pesquisa sobre a pessoa convidada, tanto na área das artes como da literatura, menos tempo para eu estudar e para eu produzir. Então, eu fiquei feliz de fazer durante um pouquinho mais de um ano. Eu fazia ao mesmo tempo as minhas 2 séries no meu canal do YouTube, que era Brasileiros Estrangeiros como Eu, um projeto que eu criei, e Proseando Arte, nossa, mais do que 2, Proseando Arte e Literatura e Café Comigo, Te Meet Mia. Todos esses Foi projetos eu esse que eu fazia consegui sozinha. acompanhar. Sim. Eu tenho o canal há mais de 10 anos, um canal independente, e tudo eu faço sozinha. Aí eu falei, eu vou parar com as lives e com as gravações, eu quero focar o meu tempo mais no meu ateliê e para escrever, e para estudar, e para ler. E estou feliz com essa decisão. De repente eu volto a qualquer momento, mas não com a frequência que eu fiz antes. É muito importante estar feliz com o que faz, né? Sim, eu Isso estou feliz com a decisão de parar. Por enquanto, de repente amanhã eu acordo, vou voltar a fazer. E tá tudo certo. avisa pra gente que a gente divulga. Tá bem, obrigada. Terezinha, vamos fazer um jogo rápido? E vamos, por favor. Um filme. Um filme, A Bela Intrigante. Uma cor. Azul, azul. Um lugar. São Paulo. Algum lugar específico em São Paulo? Não, mas São Paulo, capital. Uma banda ou um cantor? Oh, Ou pode ser os dois. Uma banda e um cantor. um cantor, Milton Nascimento. Ok. Uma música. Hey, Allard. Beatriz. Allard foi um aluno de português meu. Ah, que legal. Ah, uma música, Beatriz, do Edu Lobos e Chico Buarque. Olha, será que ela é linda? Será que é o... Enfim, não vale a pena cantar desafinado, Terezinha. A pessoa não avisou que era para cantar, né? Não ensaiou. Pois é, a pessoa não ensaiou, só por isso teria ensaiado. Não, a pessoa não avisou, a pessoa aqui. Pois é, a pessoa não avisou, não pude ensaiar. Desculpa. Um livro. Um livro, A Casa da Água, do Antônio Olinto. Um ídolo. Meu pai, Décio Malaquias. Uma inspiração. Alice, minha sobrinha. Uma comida. Uma comida, saudade da comida da minha mãe. O que ela fazia de especial? Farofa de ovo e abobrinha. Um desafio. Vim morar na Alemanha e aprender alemão. Ok. Esse foi um desafio vencido. E um desafio para frente? É um desafio que eu venço todos os dias. Que eu falo, Ah, ok. tem muito alemão para aprender. O Uhum. restante todos os muitos anos da minha vida, e não serão suficientes, mas está tudo certo. Depende de você, Malaquias. Não, tá tudo, eu não vou dominar, é um idioma que eu não nasci nesse idioma, não cheguei aqui com 4 anos. Eu estou feliz com o meu alemão, mas eu sei que eu não vou dominar nos próximos, sei lá quantos anos eu vou viver. Qual foi a outra, O... perdão? Não, eu ia dizer, os holandeses hoje eu entendo muito bem. Já gostava, agora eu entendo muito bem como eles dizem. Tudo acontece aqui, ó, tussen de oren, Sim. né? Então, isso de dominar, a gente pode conversar depois sobre o que significa dominar o idioma. Você vai ver que você já domina
e pode fazer o que quiser com o idioma. Vamos lá. Um animal. Cavalo. Eu tive um na minha infância, dourado. Dourado. Chamava dourado. Ok. Uma palavra que a definiria. Justa. Eu sou uma pessoa justa. Um sonho. Um sonho que a gente possa viver em paz. Uma frase. A grande função da arte é transmutar as pessoas para que possamos chegar até Deus. É Essa sua frase ou é de outra minha. pessoa? É minha. É a frase que eu escrevi e que norteia a minha vida. Ok. Alguns colocam propósito e missão de vida como a mesma coisa, embora elas sejam diferentes. Então, eu vou lhe perguntar qual é o seu propósito ou qual é a sua missão na vida. O meu propósito e missão na vida. O meu propósito é ser feliz e, se possível, fazer quem está ao meu redor feliz. E aí, minha missão é fazer arte e literatura. Eu nasci para isso. Quero desejar-lhe a realização do sonho, que é o sonho de todos nós, que é a paz, né? E profetizar que você vai continuar sendo feliz, sorrindo. Alguém disse assim, gosto de te ver sorrindo. Eu não me lembro quem foi que disse isso aqui. E a impressão da Terezinha que eu tenho hoje é uma Terezinha mais risonha do que a Terezinha que eu conheci até pouco atrás. E eu vou ficar com essa Terezinha, com essa imagem da Terezinha de hoje. E quero então dizer que, como eu estava dizendo, profetizar que você há de ser feliz e é possível influenciar com a sua felicidade aqueles que estiverem ao seu redor. Com certeza, acredito nisso. Mas eu sou conhecida que até dormindo eu estou sorrindo. Tá vendo? A gente conhece o outro a cada dia. É. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada por estar aqui nesse espaço, compartilhando com o seu público. Muito obrigada a quem passou aqui, quem esteve conosco, quem vai ver a gravação, né? Você vai salvar. Isso vai ficar gravada, sim. E posso compartilhar depois. Eu geralmente costumo baixar e colocar no YouTube e em outros canais que possam ser mais visualizados também. Sim, eu também fazia isso com as minhas lives. É uma história que pode e deve ser compartilhada, né? Sim, eu vou compartilhar também, se você me permite. Claro, claro. Obrigada. Você teria uma última consideração para esse momento agora? Sim, só dizer que para quem está nos assistindo ainda ou for nos assistir ainda, acredite nos seus sonhos e vai atrás deles. É possível realizar todos os sonhos. É possível. Tudo é possível. Desde que creia, né? Exato. Porque se não crer, é melhor ficar sentado. É. Muito obrigada, Terezinha, por esse tempo. Obrigada a E você. queremos continuar desejando que suas artes continuem progredindo, que você tenha sempre inspiração e que essa Obrigada. inspiração possa continuar e possa inspirar outros também. E no que depender de nós, estamos aqui para sermos um canal para que suas artes sejam também divulgadas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. E desejo para todo mundo saúde, paz e sonhos realizados. Saúde, paz, sonhos realizados. Até para aqueles que estão agora vivendo um momento, não podemos passar sem falar sobre aqueles que estão realmente vivendo momentos difíceis por causa da guerra, Sim. né?
que nós podemos fazer muito mais do que simplesmente sentar e lamuriar e tal e tal. Hoje, eu acho que hoje foi uma das lives que eu insisti muito em nós falarmos de forma positiva, né? Uhum. E eu creio que é isso que a gente precisa fazer É, para de evitar, evitar difundir o que é negativo sim. e tanto exalar quanto falar coisas positivas, coisas boas. É. Não fala de guerra, mas fala de paz. Se a gente quer paz, a gente fala de paz. E a Uhum. gente promove a paz a partir de nós mesmos. E tem Sim. aquela música que muita gente canta, que eu gosto particularmente, A Começar em Mim. Né? Então, a começar em mim, que as coisas podem acontecer porque eu creio, porque eu sinto e porque eu vivo. Então, é assim que a gente começa a encandear, né, e Uhum. flamejar e Uhum. incendiar tudo ao nosso redor com de melhor que dentro de nós brota. Sim. Então, que seja paz, que seja felicidade, que seja amor. E que nós possamos, então, levar isso a outros que estão precisando. Sim. Que E seja às vezes é vida, muito... liberdade. Exato, exato. E vivam a liberdade que vocês têm. Vivam a liberdade que vocês têm. Não se prendam a julgos que não determinam seus princípios. E uma coisa que eu gosto muito é aquilo dos princípios. A gente tem colocado um princípio por semana. E praticando um princípio por semana, ao final do ano nós teremos 52 princípios nos quais nós teremos nos exercitado e seremos melhores. Então, Com certeza. comecemos hoje pela Uhum. paz, Sim. né? Pela bondade, pela felicidade e as outras coisas ao nosso redor hão de brilhar. Sim. Paz e amor ao planeta, Nete Navarro. Paz e amor ao planeta. Paz e amor. Então, nós ficamos por aqui e queremos mais uma vez agradecê-la. Eu E que estamos agradeço aqui. imensamente. É um canal para contar histórias, é um canal de livros, é um canal para contar histórias. Se você tem uma história, você que está nos vendo, nos ouvindo, tem uma história para contar, eis aqui um bom canal para contar Sim. história. Aham. E Muitíssimo obrigada. de nada, foi um prazer. E então, boa noite a todos e, como costumo dizer, até a nossa próxima Tchau, história. gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Terezinha. Tchau, Saí. Obrigada.